Eu sou o guardião de horrores indizíveis, o narrador de pesadelos que se agarram à alma. Se você deseja caminhar ao meu lado, por estes corredores escuros do inexplicável, então o desafio está lançado. Inscreva-se no Sr. Black Art. Prove sua coragem. A transição foi a parte mais traiçoeira. Não houve uma placa ou um aviso. O mundo civilizado simplesmente começou a se desfazer, quilômetro a quilômetro. A rodovia duplicada, um rio de asfalto liso e preto, sangrou para uma estrada estadual de mão dupla, sua superfície remendada e doente. Logo, o asfalto cedeu por completo a uma promessa de caminho, uma trilha de terra vermelha que o mapa no meu celular, antes de morrer junto com o sinal, insistia em chamar de estrada principal. Foi aqui que o silêncio começou a me engolir. Primeiro foram as estações de rádio, que se afogaram em um oceano de estática. Depois foi o zumbido dos pneus no asfalto, substituído pelo som macio e abafado da borracha esmagando a terra seca. Finalmente, percebi a ausência mais profunda: a vida. Não havia o canto de um pássaro, o zunido de um inseto contra o vidro, o farfalhar de qualquer criatura no mato rasteiro. Havia apenas o ronco monótono do motor do meu carro e o som da minha própria respiração, que se tornava cada vez mais rasa, mais consciente. O ar-condicionado, antes meu escudo contra o mundo exterior, começou a ofegar, cuspindo um ar cada vez mais quente, até que desisti e abri a janela. O que entrou não foi um alívio, foi uma presença. Um bafo febril, denso e pesado, que carregava o cheiro de pó, de folhas em decomposição e de algo mineral, como ferro e sangue seco. Era o hálito de uma criatura imensa e adormecida. A paisagem era uma pintura de Goya executada pela natureza. Árvores esqueléticas, retorcidas pela seca em formas de puro desespero, esticavam galhos que pareciam dedos artríticos para um céu de um azul quase branco, um azul desbotado pela indiferença do sol. Uma nuvem de poeira vermelha, levantada pelo meu carro, pairava no ar estagnado, não se dissipando, como se o sangue pulverizado da própria terra estivesse sendo espremido para a superfície. Eu me sentia uma intrusa, uma célula estranha, invadindo um organismo que me rejeitava ativamente. Cada quilômetro vencido era uma pequena batalha contra um sentimento crescente de pavor, uma certeza irracional de que eu deveria dar meia volta, acelerar para longe dali e nunca mais olhar para trás. Mas a lógica, a necessidade do emprego, o contrato assinado, me mantinham presa ao volante, com os nós dos dedos brancos de tensão. Então eu a vi. A cidade. Não a cidade inteira, mas sua torre. No topo de um morro distante, a silhueta de uma igreja solitária, com sua cruz torta, cortava o céu. Era o primeiro sinal de humanidade em horas, mas não trouxe conforto. Parecia um marcador de túmulo, um aviso final. Ao descer a última colina, Serra Branca se revelou. Era um aglomerado de casas baixas, caiadas de um branco que o tempo e a poeira haviam transformado em um tom de osso velho. As construções se agarravam às encostas do vale como cracas em uma rocha, silenciosas, cúmplices. As ruas eram de paralelepípedos irregulares, e as janelas das casas, escuras e profundas, me observavam passar. Não era imaginação. Era uma sensação física, a de centenas de olhos invisíveis seguindo o movimento lento do meu carro. Em uma varanda, uma senhora idosa, com o rosto sulcado como a terra seca ao redor, parou de varrer o chão com uma vassoura de galhos. Ela não acenou. Apenas me encarou, seu corpo imóvel, seu rosto uma máscara impenetrável, até que meu carro virou a esquina. A rua principal terminava em uma praça morta, no centro da qual se erguia a escola, e a visão dela me roubou o fôlego. Era uma aberração arquitetônica, uma monstruosidade de pedra escura, quase negra, que parecia ter sido vomitada pela própria serra.
Sua estrutura era uma fusão profana de uma capela colonial e um forte militar, imponente e brutalista. As paredes eram feitas de blocos maciços e desiguais de itacolomito, uma rocha que parecia engolir a luz e exalar frio. As janelas eram fendas verticais, altas e estreitas, impossíveis de se olhar para dentro ou para fora, projetadas para criar sombras e segredos. Acima da entrada, um sino de bronze oxidado pendia como um homem enforcado, coberto de uma crosta verde doença. Havia um pátio na frente, onde um parquinho infantil de ferro se desfazia em ferrugem. Uma das correntes de um balanço havia arrebentado, e a outra se movia para frente e para trás, lentamente, ritmicamente, apesar da ausência total de vento. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que já ouvi. Um silêncio que pressionava os tímpanos, cheio de expectativa. Cada fibra do meu corpo gritava para que eu fosse embora. Mas eu saí. O ar pesado me envolveu como um sudário. Atravessei o pátio, o som dos meus sapatos no cascalho soando como uma profanação. A grande porta dupla de madeira estava entreaberta. Empurrei-a. O rangido das dobradiças ecoou pelo que pareceu uma eternidade no saguão cavernoso. O cheiro lá dentro era uma agressão. Mofo, umidade, poeira de décadas e aquele odor adocicado e pútrido, agora mais forte, de matéria orgânica em decomposição. O ar era gelado, úmido como o de um túmulo. Adentrei o espaço, sentindo o peso da história e da pedra sobre meus ombros. A primeira porta à direita indicava Sala dos Professores. Girei a maçaneta de latão, fria como o toque de um cadáver. O ambiente era um santuário do abandono. Sobre uma mesa de madeira escura, arranhada por gerações de frustração, um caderno escolar estava aberto. Senti uma atração mórbida por ele. Aproximei-me. A página estava coberta, violentada por um desenho. Círculos e mais círculos concêntricos, uma espiral para a loucura, traçada com uma fúria que quase rasgara o papel. No centro desse vórtice de desespero, escritas com uma caneta de tinta preta, ainda úmida, ainda refletindo a luz fraca da janela, duas palavras simples, uma sentença, um veredito. Ele está vindo. Naquele instante, o frio na sala não era mais do ambiente. Ele brotou de dentro de mim, um gelo que se espalhou do meu estômago para minhas veias, enquanto a certeza aterrorizante se assentava em minha alma. A coisa que vinha, vinha para mim. Os primeiros dias foram um exercício de negação. Eu me agarrei à rotina como um náufrago se agarra a um destroço. Acordava com o silêncio opressivo da cidade. Caminhava pelas ruas vazias até a fortaleza de pedra que chamavam de escola e me trancava na sala de aula, tentando criar uma bolha de normalidade em um lugar que era a antítese dela. Eu preparava minhas aulas com um zelo quase febril, cobrindo o quadro negro com letras e números, como se a lógica da matemática e da gramática pudesse erguer uma barreira contra o irracional que pulsava nas paredes. As crianças eram o centro do meu esforço e do meu crescente pavor. Eram 20 alunos, mas pareciam uma única entidade, movendo-se com uma lentidão de sonâmbulos, seus rostos pálidos e inexpressivos. A obediência deles era o que mais me perturbava. Não havia cochichos, bilhetes passados, nem mesmo o menor sinal de inquietação. Eles se sentavam perfeitamente eretos em suas carteiras de madeira escura, marcadas com os nomes e corações de gerações passadas, e me encaravam. Seus olhos, poços escuros e profundos, não refletiam a luz fraca que entrava pelas janelas. Eles a absorviam. Era um silêncio neestestvene, o silêncio de um campo de batalha após a carnificina, não a quietude de uma sala de aula. A máscara da sanidade coletiva começou a apodrecer e a cair na terça-feira. Começou com Maria Clara. A menina sentava-se na primeira fila, um espectro em miniatura envolto em um uniforme branco impecável.
o cabelo escuro e liso caindo sobre o rosto como uma cortina. Eu estava no meio de uma explicação sobre o ciclo da água, desenhando com giz as setas que representam a evaporação, quando um som úmido e discreto cortou o silêncio. Um ploc. Teria sido imperceptível em qualquer outra sala de aula no mundo. Ali, soou como um tiro. Meus olhos foram instantaneamente para ela. Uma gota escura havia brotado na página de seu caderno, bem no meio de um oceano que ela desenhara. Era de uma cor de fígado envelhecido, quase preta, espessa demais para ser tinta. Outra gota se formou na ponta de seu nariz e caiu, juntando-se à primeira. E então um fluxo lento, preguiçoso, começou a escorrer de sua narina esquerda. Não era o sangue vermelho e vivo de um ferimento. Era viscoso como piche morno, um líquido antigo, cansado, que deslizou por seu lábio superior e queixo, deixando um rastro brilhante e doentio. O horror da cena foi eclipsado pela reação dela. Maria Clara não expressou dor, surpresa ou medo. Ela inclinou a cabeça para o lado, um gesto curioso de pássaro, e ergueu a mão, não para estancar o fluxo, mas para coletar o líquido escuro na palma. Ela observou o sangue por um instante com um desapego científico e então, lentamente, usou o dedo para traçar uma linha vertical em sua própria bochecha, uma marca de guerra primitiva. Ela me encarou e, pela primeira vez, vi algo em seus olhos além do vazio. Um brilho de conhecimento antigo e satisfeito. O contágio se alastrou como uma doença invisível. No recreio, vi Pedro, um menino robusto, parado no meio do pátio, o rosto erguido para o sol, enquanto o mesmo sangue escuro escorria de seu nariz, manchando a gola de sua camisa. Ele não se moveu até que uma das professoras mais velhas o pegou pelo braço, limpando seu rosto com uma aspereza que era mais pânico do que cuidado. Fui à sala da diretora, Dona Lúcia, uma mulher cujo sorriso forçado era uma obra de arquitetura precária. "É o calor, Júlia, querida", disse ela, as palavras saindo rápidas demais. "O ar aqui é muito seco, castiga as crianças." Mas suas mãos tremiam enquanto ela me servia um copo d'água, e seus olhos não encontravam os meus, focando em um ponto qualquer na parede atrás de mim. A negação dela era uma parede de vidro, transparente em seu desespero. Eu estava sozinha nisso. E o mal, sabendo disso, decidiu que era hora de uma apresentação formal. Naquela tarde, uma dor de cabeça latejante começou a se formar atrás dos meus olhos. Uma pressão que parecia vir de fora para dentro. Fui ao banheiro no final do corredor. Um cubículo gelado que cheirava a amoníaco e a uma umidade que vinha das próprias pedras. A luz fluorescente no teto zumbia e piscava, lançando uma luz intermitente e fantasmagórica sobre os azulejos rachados. Abri a torneira e joguei água fria no rosto, 1, 2, 3 vezes, em uma tentativa fútil de apagar a imagem do rosto manchado de sangue de Maria Clara. Com as mãos apoiadas na louça fria da pia, respirei fundo e levantei o olhar para o espelho. O espelho era uma peça antiga, sua superfície manchada com pontos escuros de oxidação, como se estivesse doente. Meu reflexo estava lá, pálido, os cabelos úmidos colados na testa, os olhos arregalados de exaustão e medo. Mas algo estava errado, terrivelmente errado. Eu estava ofegante, meus ombros subindo e descendo. O reflexo não. Ele estava perfeitamente imóvel, me observando com uma calma predatória. Hipnotizada pelo horror, inclinei-me para mais perto, a respiração presa na garganta. Os olhos do meu reflexo se moveram, não seguiram os meus. Eles desviaram para a esquerda, depois para a direita, como se estivessem inspecionando o banheiro, antes de se fixarem de volta nos meus com uma inteligência fria, alienígena. E então, o canto da boca da minha imagem começou a se repuxar para cima, lentamente. De forma deliberada e impossível, um sorriso começou a se formar no meu próprio rosto no espelho. Mas não era meu. Era um esgar de escárnio.
Um sorriso podre que esticava a pele de uma forma antinatural, revelando dentes que pareciam mais afiados, mais amarelos, e gengivas que sangravam uma escuridão. Um som borbulhou, não do espelho, mas dentro da minha cabeça. Um riso baixo, gutural, o som de um divertimento antigo e cruel. Um grito sem voz rasgou minha garganta. Cambaleei para trás, batendo com força contra a porta de madeira de um dos cubículos, a dor aguda no meu ombro sendo a única coisa que me provava que eu ainda estava no meu corpo. Quando olhei de volta, apavorada, o espelho refletia apenas a mim. Meu rosto uma máscara de puro terror, imitando perfeitamente cada tremor, cada respiração ofegante. Por um instante, a dúvida me envenenou. Eu imaginei tudo. Mas então, ao fugir do banheiro e correr pelo corredor deserto, a parede de pedra que rocei com a mão não parecia mais fria e sólida. Parecia ter a textura pegajosa e levemente quente de pele humana. E vindo do ralo no chão do banheiro, o eco final daquela risada borbulhante subiu pelo encanamento, confirmando que eu não estava louca. Estava presa. A normalidade havia se estilhaçado e eu varri os cacos para debaixo do tapete da rotina. Mas o horror não se importava com a minha negação. Ele tinha um canal, um portal, e o nome dele era Maria Clara. A menina não sangrava mais. O que ela fazia agora era pior. Ela desenhava, com uma obsessão que era silenciosa e total. Sentada em sua carteira, o corpo curvado sobre o papel, ela passava horas a fio, com um único giz de cera preto, a mão movendo-se em movimentos circulares, repetitivos, hipnóticos. O som era a única coisa que quebrava o silêncio mortal da sala, um raspar seco, agressivo, da cera sendo arranhada contra a folha com uma força que seus braços frágeis não deveriam possuir. Era o som de unhas cavando uma porta de madeira, de algo tentando sair. Espiei por cima de seu ombro. Eram os círculos novamente, dezenas deles preenchendo cada centímetro da página. Mas dentro de cada vórtice havia um rosto, e meu estômago se revirou. Os rostos não estavam gritando, não estavam em agonia, eles sorriam. Um sorriso sereno de êxtase, com os olhos fechados, como os de um santo em contemplação divina. Eram os rostos de mártires que haviam abraçado sua dor com alegria. Eram os rostos mais aterrorizantes que eu já havia visto. Meu instinto, o que restava da professora dentro de mim, gritou para que eu agisse, para tomar o giz de cera, para sacudir os ombros da menina e trazê-la de volta. Dei um passo em sua direção. E meu corpo parou, simplesmente parou. Meus pés se recusaram a obedecer, grudados no assoalho de madeira como se estivessem pregados. Tentei erguer a mão para tocá-la, mas meu braço pesava 1 tonelada, paralisado no ar, os dedos crispados em uma garra inútil. Um frio que não era da sala subiu pela minha espinha e se alojou na base do meu crânio. E um pânico puro, animal, borbulhou no meu peito. Eu não estava no controle. Algo estava me segurando no lugar com rédeas invisíveis, me forçando a assistir. Foi quando meus olhos, em seu pânico, notaram o detalhe final. A sombra de Maria Clara, projetada na parede amarelada pelo sol poeirento da tarde, estava errada. Do ombro dela, uma outra sombra se erguia. Não era uma distorção da luz, era uma forma, uma silhueta esguia, alta, de uma negrura tão profunda que parecia um buraco no mundo, uma ausência de luz e matéria. Ela não se movia, apenas estava ali, conectada à menina, como um parasita dimensional. Maria Clara, em seu transe, inclinou a cabeça para trás por um instante, um gesto de conforto, como se estivesse se recostando no peito daquela entidade de escuridão. Ela não tinha medo. Aquela coisa era sua companhia, seu protetor, seu mestre. Foi então que o som começou. Não veio de Maria Clara, veio dos outros. Um por um, os outros 19 alunos pararam o que estavam fazendo. Em uníssono, eles viraram seus rostos para mim, e um murmúrio coletivo começou a encher a sala.
Não eram palavras, era uma ladainha gutural, um zumbido baixo e rítmico, como o de um enxame de vespas presas em uma caixa de metal. O som não era apenas audível, ele era tátil. Sentia vibração no assoalho, subindo pelas solas dos meus sapatos, pelas minhas pernas, alojando-se no meu externo. Era uma ressonância antiga que fazia meus ossos zumbirem. E a melodia dissonante e doentia, era familiar. Meu cérebro gritava que eu nunca tinha ouvido aquilo. Mas uma parte mais antiga de mim, uma parte que residia no meu sangue e na minha medula, a reconhecia. Meu coração começou a bater em dois ritmos distintos. O meu, acelerado e apavorado, e um outro mais lento, mais pesado, que acompanhava a cadência daquele canto profano. O ar ficou pesado, com gosto de poeira de tumba e metal enferrujado. E então, a sensação mais violenta de todas, minha língua. Ela começou a formigar, depois a inchar dentro da minha boca, tornando-se um músculo grosso e estranho. Ela se moveu. Contra a minha vontade, ela se contorceu, tentando se curvar, tentando formar os mesmos sons guturais que as crianças emitiam. Eu senti o conhecimento daquelas palavras na minha mente, a sintaxe de uma língua morta borbulhando na minha consciência, lutando para sair. Eu estava sendo afinada, estava sendo ensinada. O mal não queria apenas me assustar, ele queria me usar. Queria falar através de mim. Lutei contra o impulso, mordendo a própria língua com força, sentindo o gosto metálico e quente do meu próprio sangue encher minha boca. O gosto da minha primeira oferenda. O sangue na minha boca tinha secado, mas o gosto de medo e ferro permaneceu. Aquele confronto na sala de aula me quebrou. A certeza de que eu não controlava mais nem a minha própria língua me empurrou para uma busca febril, desesperada. Eu precisava de uma arma, uma resposta, um nome. O arquivo da escola era um beco sem saída, um lugar de desculpas e negações. A verdade, eu sentia, estava em um lugar mais antigo, no arquivo municipal. O lugar era um mausoléu de papel, um porão abafado onde a história de Serra Branca ia para morrer. O ar era pesado, carregado com o cheiro de poeira, cola ressecada e o ácido lento do tempo devorando os documentos. Mas havia algo mais. Um silêncio vigilante. Eu não estava apenas sozinha, eu estava sendo observada. Não com olhos, mas com uma atenção fria e analítica. Cada pasta que eu abria, o farfalhar do papel soava como uma profanação. As sombras nos cantos da sala, projetadas por uma única lâmpada nua, pareciam se aprofundar quando eu não olhava. E eu sentia um formigamento na nuca, a sensação inconfundível de uma presença parada logo atrás de mim. Eu estava sendo estudada, medida. Minha resistência estava sendo testada. As pastas sobre a fundação da cidade eram um labirinto de registros de terras, licenças e disputas. Eram documentos mortos, burocráticos. Mas uma pasta era diferente. Estava no fundo de uma caixa de metal. E ao contrário das outras, cobertas por uma camada de poeira, esta estava limpa, intocada, como se tivesse sido colocada ali recentemente. Meu coração começou a martelar. Era uma pasta de cartolina preta, amarrada com uma fita de tecido que se desfez em pó ao meu toque. Dentro, os documentos da construção da escola. O mesmo relatório que eu já havia lido. Mas havia algo mais, algo que não estava lá antes. Enfiado entre as páginas, havia um diário de capa de couro, pequeno e compacto. O diário pessoal do agrimensor, chefe de 1957. As páginas estavam amareladas, a caligrafia apressada e cheia de borrões, como se o homem estivesse escrevendo em um estado de pânico crescente. Ele falava sobre os acidentes na obra, sobre os operários que abandonavam o trabalho, assustados com sussurros que vinham do chão. E então ele mencionou o porquê. A construção estava profanando um local de poder, um selo criado não por pajés para conter um mal, mas por um homem para se tornar o próprio mal. Um pacto
e ali estava o nome: Coronel Inácio Valadares. No instante em que meus olhos leram o nome, a realidade se fraturou. O zumbido da lâmpada cessou. O ar, antes apenas abafado, tornou-se gelado e rarefeito, e minha própria respiração saiu como uma nuvem de vapor branco na penumbra. Um frio que não vinha do ambiente, mas da minha própria medula óssea, se espalhou por meu corpo, e o cheiro. Um odor fantasma invadiu minhas narinas, tão real que me fez engasgar. O cheiro de charuto úmido, de pólvora recém-queimada e de terra molhada, remexida para abrir uma cova. Foi quando senti. Meu coração, já disparado pelo medo, de repente tinha uma companhia. Por baixo de suas batidas frenéticas e desesperadas, uma outra pulsação começou. Lenta, pesada, grave. Um tum-dum fúnebre que não batia no meu peito, mas ressoava na minha caixa torácica, como um tambor sendo tocado no fundo de um poço escuro. Eram dois corações batendo em um só corpo, o meu e o dele. Uma voz deslizou para dentro da minha mente, não como um sussurro vindo da parede, mas como um pensamento que não era meu. Era íntima, calma e carregada de um divertimento cruel. Júlia. O som do meu nome, falado naquela voz gutural e arrastada, quase me fez desmaiar. A voz era familiar. Era a voz por trás do riso no banheiro, a voz do murmúrio na caverna. Você finalmente aprendeu o meu nome. A voz continuou satisfeita. Eu estava esperando. Este lugar não guarda meus segredos, ele guarda o seu convite. Uma dor aguda, lancinante, explodiu no centro do meu peito, como se o coração fantasma estivesse tentando romper minhas costelas para tomar o lugar do meu. Gritei, um som abafado e patético, e caí de joelhos no chão empoeirado, agarrando o peito. A dor era ofuscante. Olhei para o meu braço, estendido na luz fraca, e o que vi selou meu destino e estilhaçou o que restava da minha sanidade. Sob a pele pálida do meu antebraço, linhas finas e escuras começaram a brotar, movendo-se como vermes sob a epiderme. Elas se torceram, se uniram, desenhando lentamente um padrão. Não era um símbolo, eram letras, duas iniciais, marcadas em mim, de dentro para fora, como uma tatuagem sendo feita por uma agulha fantasma. I.V. Inácio Valadares. Eu não era mais uma investigadora descobrindo um segredo. Eu era o próprio segredo, um arquivo vivo, um receptáculo sendo preenchido. O mal não estava mais batendo na porta. Ele já estava em casa e agora estava escrevendo seu nome nas paredes. Saí do arquivo municipal cambaleando, não como uma pessoa, mas como um animal ferido. O ar noturno de Serra Branca, antes apenas opressivo, agora parecia rarefeito, fino demais para encher meus pulmões. Cada respiração era uma luta. Meu coração batia em dois ritmos dissonantes, um tambor de guerra tribal sobreposto a um sino fúnebre. Minha mão direita cobria o antebraço esquerdo, não para esconder, mas para sentir, para confirmar. Sob a manga da blusa, a pele ardia. As letras estavam lá. I.V. Não eram uma marca, eram um enxerto, parte de mim. Eu não havia descoberto um segredo, eu havia sido ativada. A busca por respostas não era mais uma escolha, era uma compulsão, uma fome que não era minha. A entidade dentro de mim, a consciência fria e antiga de Inácio Valadares, não queria mais se esconder. Ela queria ser lembrada, queria se exibir, queria que eu, sua nova casa, conhecesse a biografia do meu próprio inquilino. A fome me levou de volta aos arquivos no dia seguinte, mas a uma seção diferente, a seção de registros pessoais, onde as fotografias e cartas eram guardadas, onde a carne da história era preservada. Eu encontrei o rosto dele em uma caixa de metal enferrujada, entre retratos desbotados de famílias cujos sobrenomes já haviam se extinguido. A fotografia era um daguerreótipo e a imagem parecia flutuar em uma prata fantasmagórica. Ele, Inácio Valadares,
alto, de ombros largos, vestido em um terno escuro e pesado, apesar do calor que a imagem parecia exalar. A barba era espessa, a boca uma linha fina e cruel, mas eram os olhos. Eles não posavam para a câmera, eles a desafiavam. Olhos fundos, de um negror que nenhuma tecnologia de séculos atrás deveria ter sido capaz de capturar. Eram olhos de predador, repletos de uma arrogância tão absoluta que era quase divina. No instante em que meus olhos encontraram os dele, o coração lento e pesado no meu peito deu uma única batida poderosa que fez meu corpo inteiro vibrar. E uma memória que não era minha inundou minha mente. Senti o peso de uma pistola de pederneira no meu quadril, o cheiro de couro e suor de cavalo, o gosto de cachaça barata na garganta. Ele não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para mim, através do tempo, com um aceno de reconhecimento. E a voz em minha cabeça, agora mais clara, mais íntima, sussurrou com uma pontada de orgulho nostálgico. Um homem de ambição. Vasculhei suas cartas, sua correspondência com acadêmicos e políticos da capital. Sua caligrafia era elegante e agressiva, as letras se inclinando para a frente como se estivessem com pressa de dominar a página seguinte. Ele não escrevia sobre plantações ou gado, escrevia sobre poder, sobre a geometria da alma, sobre linhas de força telúricas, sobre como a terra de Serra Branca era um útero faminto, um ponto focal onde o véu entre os mundos era mais fino. Ele descrevia seus rituais não como bruxaria, mas como ciência, uma ciência proibida. A dor é a chave que abre qualquer porta. Ele escreveu em uma carta a um destinatário desconhecido. O sangue não é uma oferenda, é um solvente. Ele dissolve a realidade. Eu lia suas palavras e a voz em minha cabeça as acompanhava, não como um eco, mas como um comentário satisfeito. Poesia. Eu era um poeta da carne e da vontade. Em um maço de documentos amarrados com um barbante puído, encontrei o que a minha outra metade queria que eu encontrasse. Uma fotografia de uma caverna. A entrada era uma boca escura na rocha, e na pedra, gravado de forma bruta, o símbolo, o círculo que as crianças desenhavam. E abaixo, a frase em latim que eu já sabia que estaria ali. Hic dormit custos promissiones. Aqui dorme o guardião da promessa. Não era uma lápide, era um endereço. Naquela noite, o sono não foi um descanso, foi uma visita. O sonho começou com o cheiro de terra úmida e ozônio. Eu estava de pé na entrada da caverna da fotografia, mas não era eu. Minhas mãos eram grandes, ásperas, com calos de quem segura as rédeas de um cavalo e o cabo de um chicote. Meu corpo era alto, pesado com músculos. Eu era ele. A voz que saiu da minha boca era profunda, ressonante, e recitava palavras em uma língua gutural que minha consciência de Júlia reconhecia com pavor. A língua das crianças na sala de aula. Era a noite do pacto. Ele estendi a mão, e na minha mão estava o punhal de ferro negro. À minha frente, um homem ajoelhado, amarrado, os olhos arregalados de terror. Era o pajé, o último da sua linhagem. Ele sorri, o mesmo sorriso podre que vi no espelho, e senti uma onda de prazer cruel. Ergui o punhal e o mergulhei no peito do homem. O sangue quente jorrou sobre minhas mãos. Não senti repulsa, senti poder. Arrastei o corpo para o centro do símbolo gravado no chão da caverna e com o sangue dele terminei de pintar as linhas. Então gritei para a escuridão da caverna. Um nome que não era de Deus nem do diabo, mas de algo mais antigo. E a escuridão respondeu. Uma corrente de frio extasiante saiu das profundezas da terra. Um poder negro e vivo que entrou pelo chão, subiu pelas minhas pernas e inundou cada célula do meu corpo. Não era dor, era êxtase. Um orgasmo cósmico de poder absoluto. Acordei gritando, engasgando. Meu corpo estava encharcado de suor frio, mas o pior não foi o terror, foi o resquício da sensação, a lembrança do prazer. O gosto fantasma de sangue e poder na minha boca. O mal não apenas me possuía, ele estava me mostrando que ser possuído por ele era glorioso.
O despertar do pesadelo não trouxe alívio, apenas continuidade. O cheiro de sangue e terra úmida ainda estava na minha garganta. O êxtase do poder roubado ainda vibrava como um diapasão na minha alma. Eu não acordei do sonho do coronel. Eu acordei dentro dele, e ele estava com fome. Uma fome que não era do estômago, mas dos pés, dos músculos. Uma compulsão magnética que puxava meu corpo para fora da cama. Minha mente gritava, uma voz fraca e distante, implorando para que eu ficasse, para que eu me encolhesse sob os lençóis e esperasse o sol. Mas meus membros não me pertenciam mais. Minhas pernas me levaram até a porta. Minhas mãos pegaram as chaves do carro do gancho. Cada movimento era suave, deliberado, impulsionado por uma vontade que não era a minha. O coronel queria visitar o local de seu triunfo, e eu era o veículo que o levaria até lá. A viagem de carro pelas estradas de terra, agora sob o véu azul escuro da madrugada, foi uma experiência de total dissociação. Eu era uma passageira no meu próprio corpo. A parte de mim, que era Júlia, observava, apavorada, enquanto minhas mãos guiavam o volante com uma familiaridade íntima, fazendo curvas que eu nunca havia visto antes, seguindo um mapa gravado na memória do meu parasita. A voz dele em minha cabeça não dava ordens, sussurrava com uma nostalgia ansiosa. A terra se lembra, sente, ela nos reconhece. E eu sentia. O ar que entrava pela janela não era apenas frio, era revigorante para a parte dele em mim. Um tônico que parecia clarear sua consciência, fortalecê-lo. Chegamos a um ponto onde a estrada acabava em nada além de mato e rocha. Desliguei o carro. O silêncio que se seguiu não era vazio, era expectante. Saí e o cheiro me atingiu, exatamente como no sonho. O odor mineral de pedra molhada e a sugestão adocicada de decomposição, o perfume da morte que adubava aquele lugar. A entrada da caverna era uma boca desdentada na parede da serra, uma fenda escura velada por raízes grossas que se agarravam à pedra como veias necrosadas. O medo, a verdadeira e pura essência de Júlia, gritou para que eu corresse. Mas a vontade do coronel era uma corrente de ferro, me puxando para a frente, passo a passo. Era uma peregrinação, um retorno ao lar. Na beira da escuridão, hesitei. Por um instante, o controle pareceu voltar. Minhas pernas tremeram. Não tema o útero que nos deu a luz. A voz sussurrou, e o segundo coração, o dele, bateu com uma força que empurrou meu corpo para a frente, cruzando o limiar. A escuridão lá dentro era absoluta, palpável, tinha peso e temperatura. Liguei a lanterna do celular e o feixe de luz pareceu ser engolido a poucos metros, uma agulha de luz tentando perfurar um oceano de piche. O ar era gelado e estagnado, pesado com a umidade que escorria pelas paredes. E as paredes, elas não eram de pedra seca. Estavam cobertas por uma secreção negra e brilhante, uma baba oleosa que parecia pulsar lentamente sob a luz do meu celular. O som dos meus passos era abafado, como se eu estivesse andando sobre um tapete de musgo e ossos moídos. E então, o feixe de luz encontrou o chão no centro da câmara. Lá estava, o símbolo. O círculo ritualístico era um sulco profundo na rocha, como uma ferida que nunca cicatrizou. Era maior do que eu imaginava, ocupando quase todo o espaço. Mas não era como no sonho. As linhas, antes secas, agora estavam úmidas. Um líquido escuro e espesso, como o sangue das crianças, brotava das fissuras na pedra, escorrendo lentamente pelas canaletas do símbolo. A coisa estava viva, chorando. Ou talvez se lubrificando em antecipação. Meu corpo se moveu por conta própria, ajoelhando-se diante do símbolo como um devoto diante de um altar. A voz em minha cabeça estava silenciosa agora, consumida por uma reverência extasiante. Minha mão, a mão de Júlia, tremia incontrolavelmente, mas o braço guiado por ele estava firme. Ele a estendeu, forçando meus dedos a se aproximarem da poça de líquido escuro no centro do círculo.
O terror era tão intenso que se transformou em uma calma vazia. Eu não era mais uma pessoa, eu era uma testemunha. Meus dedos mergulharam na substância. A sensação foi uma contradição violenta. Era fria como o gelo de um túmulo e queimava como brasa viva, tudo ao mesmo tempo. Então, o mundo físico se dissolveu. Minha consciência foi arrancada e atirada na paisagem mental da escola de Serra Branca, um campo de batalha doente. As paredes suavam mofo, os corredores eram habitados pelos ecos das crianças apavoradas. E no pátio, Valadares me esperava, sólido e arrogante. Ao seu lado, a imagem espectral e furiosa do pajé. A guerra pela minha alma começou. O pajé atacou e o chão do pátio rachou, liberando vinhas de aroeira que tentaram prender o coronel. O ar se encheu com cheiro de mata e chuva purificadora. Tentei me aliar àquela força, mas Valadares gargalhou, um som de metal se partindo. Patético! Ele zombou, e com um gesto as vinhas apodreceram. O ataque dele foi direto a mim. Minhas defesas eram minhas memórias, e ele as caçou uma a uma. Ele projetou a imagem do meu aniversário de 15 anos, e então ele entrou na cena, sua figura sombria substituindo meu pai, seu sorriso podre desfigurando a alegria. Lutei contra ele, forcei a lembrança do meu primeiro beijo. Ele o transformou em algo vil, seu toque frio substituindo o do garoto, seu hálito de túmulo em minha boca. Ele me arrastou para o quintal da minha avó. Eu tinha 6 anos, aprendendo a andar de bicicleta. Ouvi a voz do meu avô. "Você consegue, querida." Mas quando olhei para trás, era o rosto do coronel que sorria, e as rodas da bicicleta giravam, transformando-se nos círculos hipnóticos que as crianças desenhavam. O chão de terra se tornou a pedra fria da caverna. "Você nunca esteve no controle," ele sussurrou da boca do meu avô. "Isso não é real!" Gritei naquele mundo mental, a voz de Júlia fraca e desesperada. Tentei criar um santuário, a imagem do meu quarto de infância, um lugar seguro, mas as paredes do quarto começaram a sangrar a secreção negra da caverna, e os meus brinquedos se viraram para mim com órbitas vazias. O eco do pajé, uma força de pura agonia, tentou um último ataque, formando um escudo de luz trêmula ao meu redor. Valadares o atravessou como se fosse fumaça. "O tempo é meu servo, velho tolo," ele disse ao espectro antes que ele se dissolvesse em nada. Fiquei sozinha com ele. Ele me encurralou na sala da diretoria da minha mente. Eu estava exausta, minha identidade em farrapos. "Você luta por uma vida que foi apenas um prefácio," sua voz ecoou. "Minha história é o único livro que importa." Ele estendeu a mão e tocou minha testa. Senti uma dor que não era dor, mas ausência. A sensação de minhas memórias sendo desmagnetizadas, uma a uma. O calor dos abraços da minha mãe se tornando um frio estatístico. O som da minha música favorita se tornando um ruído branco. Minha personalidade, meus medos, minhas esperanças, tudo sendo desfiado, fio por fio, até que restasse apenas o tecido vazio. A aniquilação não foi uma explosão. Foi um esvaziamento silencioso e absoluto. Acordei no chão frio da caverna real, ofegante, o corpo tremendo em espasmos. A escuridão do meu celular apagado era um conforto perto da escuridão que agora reinava dentro de mim. A luta havia acabado e eu havia perdido. Eu não saí da caverna, fui cuspida por ela. A escuridão me liberou de volta para a madrugada e eu me arrastei pela terra úmida, o corpo tremendo em espasmos violentos. A secreção negra da caverna grudava na minha pele como uma segunda epiderme, fria e oleosa. Minha mente era um caos, um turbilhão de memórias que não eram minhas, sobrepostas às ruínas da minha própria identidade. Eu lembrava do meu primeiro dia de aula e no mesmo instante sentia o prazer fantasma de fincar um punhal na carne de um homem. A dualidade havia acabado. Não havia mais 2 corações, 2 vontades. Havia apenas uma simbiose, uma fusão.
E a consciência dominante, a de Valadares, agora tinha um objetivo claro. A informação não veio como uma descoberta. Ela simplesmente emergiu. Um conhecimento que desabrochou do fundo da minha nova alma, completo e terrível. Para que ele pudesse se reerguer por completo, para que o selo arquitetônico da escola fosse finalmente rompido, 3 chaves eram necessárias. 3 catalisadores de seu poder, que ele mesmo espalhara como sementes de sua ressurreição. Um punhal, forjado do metal de uma estrela caída. Um crânio, o receptáculo da sabedoria inimiga silenciada, e o juramento original, a escritura de sua alma, a carta de posse da minha. Eu não precisei procurar um mapa. O caminho era uma certeza no meu sangue. Ele me guiava, uma fome nos pés, uma bússola na alma que não era mais minha. O primeiro artefato, o punhal, estava com um curandeiro que vivia recluso nas serras. A voz de Valadares em minha mente não o nomeava com respeito, mas com um desprezo divertido. O velho cão de guarda pensa que protege o osso, mas apenas o manteve aquecido para o retorno do dono. O percurso até a cabana do curandeiro foi um transe. As árvores retorcidas da caatinga pareciam se curvar respeitosamente à minha passagem. Os animais noturnos se calavam. A terra reconhecia seu mestre, mesmo que ele vestisse meu corpo. A cabana era um ponto de luz fraca na escuridão. E o cheiro que emanava dela era uma agressão. Não era um odor fétido, era um odor de pureza. Arruda, alecrim, fumo de rolo e a fumaça limpa de incenso. O cheiro da fé. Ao me aproximar, a entidade dentro de mim recuou, como um vampiro diante da cruz. E por um segundo, o terror de Júlia voltou à superfície, gritando para que eu fugisse daquela santidade. Mas o corpo continuou andando. Ele me esperava na porta. Um homem muito velho, a pele escura e sulcada como a casca de um pequi, os olhos brancos de catarata, mas que pareciam enxergar além da minha carne. Ele não olhou para mim, olhou para dentro de mim, e não vi medo em seu rosto. Vi uma compaixão profunda, uma tristeza de eras, a pena que se sente por um animal agonizante. Você veio, ele disse, a voz rouca como o atrito de pedras. Eu não respondi. A voz não era minha para usar. Ele se virou e entrou na cabana. Voltou segundos depois, segurando um objeto envolto em um pano branco manchado pelo tempo. Ele o estendeu para mim. Isto não lhe pertence, disse ele, seus olhos cegos fixos nos meus. Pertence à sua doença. Leve-o. O ciclo precisa terminar. Que os espíritos ancestrais tenham piedade do que ainda resta de você para ser salvo. Peguei o embrulho. O pano se desfez ao meu toque. O punhal repousou na minha palma. A lâmina era de um metal negro que não refletia a luz. Ele a devorava. O cabo era um osso amarelado, polido pelo uso. No momento em que minha pele tocou o metal, não senti frio. Senti um vácuo. Como se o punhal sugasse o calor da minha mão, da minha vida, e então uma vibração, baixa, quase inaudível, uma nota musical que ressoou com a pulsação pesada em meu peito. A arma estava viva. Estava feliz por estar em casa. Na minha mente, um flash de memória que não era sonho. A lâmina descendo, o impacto surdo contra as costelas, o olhar de surpresa no rosto do pajé. O punhal não era uma ferramenta do ritual, era uma extensão da vontade dele. E agora era uma extensão da minha. Agarrei o cabo com força. A primeira chave estava em meu poder. E a fome me puxava para a segunda, para a escola. A volta para a escola não foi um retorno, foi uma invasão. Eu dirigia pelas ruas escuras e adormecidas de Serra Branca com o punhal do coronel no banco do passageiro. O objeto não emitia som, mas eu sentia sua presença como uma nota musical grave e constante, uma vibração que fazia o ar do carro parecer mais denso. A fome me guiava, uma certeza fria e absoluta sobre o próximo passo. A segunda chave, o crânio, ele estava lá, na minha escola, no lugar que dias atrás representava minha última esperança de uma vida normal.
A ironia era tão cruel que beirava o poético. Cheguei aos portões de ferro, trancados. A Júlia que existia antes teria ido embora. Mas o ser que eu me tornara não via obstáculos, apenas processos. A voz de Valadares em minha mente era um sussurro de desprezo divertido. Minha fortaleza, construí cada pedra com a arrogância dos homens e a paciência do mal. Acham que um cadeado pode me barrar? Saí do carro. A sensação de posse era avassaladora. O pátio escuro, o balanço rangendo solitário, a silhueta da construção contra o céu sem estrelas. Tudo parecia me saudar. Me pertencia. Eu não estava invadindo, estava retomando. A porta do porão, que antes eu custara abrir, cedeu com um simples empurrão, suas dobradiças gemendo em submissão. Desci para a escuridão úmida, o punhal pesado na minha mão. O cheiro lá embaixo havia mudado. Não era mais apenas mofo e tempo. Havia algo mais. O cheiro mineral de pedra quebrada, de caliça, de um tempo que deveria ter permanecido selado. Ele me guiou até uma parede de concreto nos fundos, sob a exata localização da sala da diretoria no andar de cima. O coração simbólico da autoridade que ele tanto desprezava. Era ali. A vontade dele era um comando físico. Encontrei uma pequena sala de manutenção, esquecida, com ferramentas antigas. Peguei uma marreta. O peso do metal em minhas mãos parecia correto, natural. E comecei a golpear a parede. O primeiro impacto foi um som explosivo que ecoou pelo silêncio da escola, um sacrilégio em forma de ruído. Depois outro e outro. Meu corpo, o corpo de Júlia, protestou. Os músculos dos meus braços queimavam, a pele das minhas mãos se rasgava, bolhas de sangue e água se formando e estourando. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a poeira de cimento. Mas eu não podia parar. A vontade de Valadares era um motor incansável, usando meu corpo como uma máquina, indiferente à sua dor, focado apenas na tarefa. Mais forte, a voz sibilava em minha mente. A casca é dura, a verdade está no cerne. Finalmente, um som oco. Um buraco se abriu na parede, revelando uma escuridão interna. Larguei a marreta, os braços tremendo de exaustão. Ajoelhei-me e enfiei a mão na cavidade. O ar lá dentro era antigo, frio e não tinha o cheiro de nada que pertencesse a este mundo. Meus dedos tocaram algo liso, arredondado e poroso. Osso. Com cuidado, puxei o objeto para fora. Na luz fraca da única lâmpada do porão, eu o vi. O crânio. Era de um tom de marfim manchado pela terra, com finas raízes escuras ainda presas às órbitas, como veias secas. E na testa, um buraco pequeno e circular, a marca de uma morte violenta e desonrosa. Era ele, o crânio do pajé, a sabedoria silenciada. Eu o segurei em minhas mãos, o punhal em uma mão, o crânio na outra. O assassino e a vítima, reunidos. No momento em que meus dedos se fecharam ao redor do osso, uma tempestade elétrica irrompeu na minha mente. Não era uma memória dele, era do outro. Uma torrente de dor, luto e fúria me inundou. Senti o impacto da bala na minha própria testa, a surpresa, a dor branca e ofuscante. Senti a tristeza de um povo perdido, a agonia de ver sua terra sagrada ser profanada por um homem de ambição profana. E por um instante terrível, 3 consciências guerrearam dentro do meu crânio. A minha, um grito de terror lúcido. A de Valadares, um rosnado de ódio e triunfo por reencontrar seu velho inimigo. E a do pajé, uma presença de imensa tristeza, uma sabedoria antiga que não lutava, mas lamentava. O caos psíquico foi tão violento que meu corpo arqueou para trás, um grito mudo rasgando minha garganta. E na cacofonia de almas, uma última mensagem do pajé se filtrou, não em palavras, mas em pura emoção, um aviso final antes de sua consciência se dissolver para sempre sob a força de Valadares. A mensagem era sobre a terceira peça, o juramento, a pele, e o preço final da promessa. Então, o tumulto cessou. A presença do pajé se foi, aniquilada. Restaram apenas 2,
Eu, a prisão. E ele, o carcereiro, agora mais forte, mais completo, sorrindo em silêncio dentro da minha alma. Segurei o crânio e o punhal, um em cada mão, as duas chaves. E o conhecimento da terceira agora queimava em minha mente com uma clareza terrível. Eu sabia onde estava o juramento. Estava no único lugar que ele consideraria sagrado o suficiente. O único lugar que ele poderia chamar de seu próprio túmulo esquecido. Eu não dirigi de volta do porão. Fui guiada. O punhal e o crânio no banco ao lado não eram objetos, eram âncoras, pesando a realidade e me afundando na consciência dele. Cheguei ao meu pequeno apartamento alugado. O lugar parecia estranho, impessoal, como um quarto de hotel onde eu nunca havia estado. Fui até o espelho do banheiro, não por vaidade, mas por uma necessidade desesperada de ver a mim mesma, de me encontrar. O rosto que me encarou era o meu, mas o reconhecimento não foi imediato. Havia um atraso, um vácuo entre ver e saber. Meus olhos, fundos e cansados, minha pele pálida, as letras IV pulsando suavemente no meu antebraço como uma brasa sob a pele. Abri a boca. Tentei dizer meu próprio nome para quebrar o silêncio. Um teste. Meu nome é... A frase morreu. Eu sabia que era Júlia. Eu sabia. Mas a informação estava distante. Como lembrar o nome de um personagem secundário em um livro que li há muito tempo? O nome estava lá, mas o sentimento, a identidade atrelada a ele estava se esvaindo. O que restava era um eco. O conhecimento do terceiro artefato, o juramento, não era uma memória. Era um instinto, uma certeza que me puxava para o antigo cemitério atrás da igreja, um lugar abandonado que os moradores de Serra Branca evitavam. Andei pelas ruas da cidade sob o sol da manhã. Tudo parecia um cenário de papelão, as cores dessaturadas, os sons distantes. Cruzei com uma das minhas alunas que estava com a mãe. A menina parou, puxou a saia da mãe e apontou para mim. "Mãe", ela sussurrou, alto o suficiente para eu ouvir. Os olhos da professora estão pretos de novo. A mãe me lançou um olhar de puro pavor e arrastou a criança para longe. Eu não senti nada. Apenas registrei a informação. Meus olhos, pretos. A transformação agora era visível para os outros. Eu era uma procissão de uma pessoa só, carregando a cruz da minha própria maldição à vista de todos. A voz de Valadares não estava mais em minha mente. Ela havia se fundido com meus próprios pensamentos. Quando eu olhava para as casas velhas, não pensava em história. Pensava em decadência, em fraqueza. Usava palavras dele. O desprezo dele era o meu desprezo. O túmulo de Inácio Valadares não era uma sepultura. Era um trono de pedra, um pequeno mausoléu de granito escuro, coberto de musgo e esquecimento, isolado dos outros. Havia um símbolo gravado na porta de pedra, quase apagado pelo tempo. Não era um símbolo que eu reconhecesse, mas senti uma familiaridade arrepiante. O lugar não me dava medo. Pelo contrário, uma sensação de paz, de pertencimento se instalou em meu peito. A parte de mim que era ele sentia-se em casa. A parte que era Júlia gritava em silêncio, apavorada com aquela calma profana. A porta de pedra pesada moveu-se com um rangido baixo, como se me esperasse. Lá dentro, o ar era frio e parado. Havia um único sarcófago de pedra no centro, e sobre ele, repousando como uma oferenda, um cilindro de couro selado com cera, o juramento. Com mãos que não tremiam mais, peguei o cilindro. O couro era frágil, quase se desfazendo. Quebrei o selo de cera. Dentro, um pergaminho. Não era papel, era pele humana, curtida e esticada, coberta por uma caligrafia elegante e agressiva. A caligrafia dele. Comecei a ler as palavras do pacto, sobre o guardião, a promessa e a troca. As palavras ressoavam em minha mente com uma familiaridade ancestral, como se eu estivesse lendo minha própria biografia esquecida. Cheguei ao final do texto. Havia um espaço para a assinatura do guardião. O nome dele não estava lá. Havia apenas uma assinatura.
feita com uma tinta marrom escura que eu sabia ser sangue seco. Meu coração parou. O tempo parou. O universo inteiro prendeu a respiração. A assinatura não era de Inácio Valadares. A caligrafia era fluida, inconfundível. Era a minha, Júlia Soares. O ar foi arrancado dos meus pulmões. Olhei para minhas mãos, para meu corpo. Era um laço de tempo, uma cobra comendo o próprio rabo. Eu não estava buscando os artefatos para completar um ritual futuro. O ritual já estava completo. Eu não estava sendo preparada para me tornar a sucessora. Eu já era. A minha vida inteira, a minha existência como Júlia, talvez não fosse nada mais do que um interlúdio, um caminho pré-escrito para este exato momento de descoberta. O momento em que a prisão se daria conta de que sempre foi a carcereira. O pacto não estava esperando por mim. Eu é que fui criada para ele. O tempo parou dentro do túmulo. O nome na pele antiga, Júlia Soares, não era uma revelação. Era um ponto final. O fim da história que eu acreditava ser a minha. Não houve grito, não houve pânico. A cacofonia de almas dentro de mim, a Júlia apavorada, o Valadares triunfante, se silenciou. O que restou foi um vácuo, uma calmaria abissal e lúcida. A guerra havia acabado, porque um lado aniquilara o outro tão completamente que não havia mais fronteira. A dualidade do coração cessou. Agora, apenas a batida lenta e pesada do tambor fúnebre marcava o ritmo da minha existência. A voz dele não sussurrava mais em minha mente porque não havia mais necessidade. Seus pensamentos eram os meus. Sua ambição era a minha. Sua memória era a minha. O parasita havia consumido o hospedeiro e agora olhava através de seus olhos. Levantei-me do chão de pedra. Meus movimentos eram fluidos, econômicos, cheios de um propósito que eu nunca havia conhecido. Com uma reverência que era parte respeito e parte posse, enrolei o juramento e o guardei no bolso. Peguei o crânio e o punhal, os 3 artefatos. As 3 notas da sinfonia profana que eu agora entendia perfeitamente. Eles não eram chaves para libertá-lo, eram instrumentos para me coroar. Saí do mausoléu para a luz do dia. O mundo parecia diferente. O sol da tarde era de um amarelo doentio e o ar vibrava com a cacofonia insignificante da vida. Pássaros, insetos, o vento. Tudo parecia frágil, temporário, uma ilusão prestes a se rasgar. Eu caminhava pela cidade e as poucas pessoas que cruzavam meu caminho desviavam o olhar. Não por medo, por instinto. Um animal menor que não ousa encarar o predador que passa. Uma névoa sutil começou a se formar no nível do chão, não por causa do clima, mas como uma exalação da minha nova realidade. Um vapor de irrealidade que turvava as bordas do mundo, fazendo as cores sangrarem umas nas outras. O mundo físico estava se tornando instável na minha presença. No meio da praça, meu celular vibrou no bolso. O som era uma afronta, uma relíquia de um mundo que não me pertencia mais. Peguei o aparelho. Na tela, uma foto e um nome. Mãe. A palavra era um som oco, um conceito arqueológico. Atendi. Júlia, filha, graças a Deus. Onde você está? Não me liga há dias. Estou tão preocupada. A voz era um chiado distante, cheio de uma emoção que eu não conseguia mais processar. Amor, preocupação, eram dados corrompidos. Houve uma pausa. Eu não respondi. Filha, você está aí? Está tudo bem? Abri a boca. Uma resposta se formou, não com a minha voz, mas com a clareza fria que agora me governava. Creio que há um engano, eu disse, a voz calma, polida, irreconhecível. Este número não pertence a nenhuma Júlia. Desliguei. O último fio que me conectava àquela identidade fabricada foi cortado. Não senti tristeza, não senti perda, senti apenas alívio. O alívio de um ator que finalmente tira uma máscara apertada demais depois de uma peça que durou 30 anos. Continuei meu caminho, minha peregrinação, em direção à escola.
A construção de pedra escura não era mais um lugar de terror. Era o altar, o palco, o epicentro do poder que agora me pertencia por direito, por herança, por destino. Cheguei aos portões de ferro. Eu segurava o crânio em uma mão, o punhal na outra. O juramento, o contrato da minha verdadeira alma queimava suavemente no meu bolso. Eu não estava ali para invocar um mal antigo. Eu estava ali para assumir meu posto. O ritual final não era para trazê-lo de volta. Era para apagar de vez o eco de Júlia Soares e permitir que a verdadeira guardiã da promessa finalmente despertasse por completo. Eu era o começo e o fim, e a noite estava apenas começando. A noite me abraçou quando saí do túmulo. Não como uma amiga, mas como uma cúmplice. O ar frio parecia denso, pesado, e cada passo de volta para a escola era uma marcha fúnebre e, ao mesmo tempo, uma coroação. Em minhas mãos, os artefatos eram extensões do meu novo ser. O punhal pulsava com uma energia fria e faminta, o metal negro sugando o calor do meu corpo. O crânio era leve, poroso, e sussurrava para mim ecos de dor e medo, uma melodia de fundo para a sinfonia de poder que crescia em meu peito. Eu não precisava pensar para onde ir. Meus pés sabiam o caminho. Meu corpo inteiro era uma bússola apontando para o epicentro da promessa, o pátio da escola. A construção de pedra estava mergulhada em uma escuridão quase absoluta, uma silhueta imponente contra um céu nublado que escondia a lua. O silêncio era total, uma ausência de vida que parecia esperar por um comando. O meu comando. Caminhei até o centro exato do calçamento de pedra, o lugar onde a energia da terra e da maldição se encontravam. Ajoelhei-me, o som dos meus joelhos contra a pedra ecoando no vazio, com uma solenidade que não era minha, mas que eu executava com perfeição. Coloquei os artefatos no chão diante de mim. O crânio do pajé, com suas órbitas vazias, que pareciam julgar e lamentar ao mesmo tempo. Ao lado dele, o punhal de ferro celestial, sua lâmina escura parecendo uma fenda na própria realidade. O altar estava montado. Faltava apenas a escritura sagrada, o juramento. A peça que não podia ser encontrada, apenas revelada. Ergui a lâmina do punhal. A superfície negra refletiu meu rosto de forma distorcida, uma máscara pálida e sem emoção. Sem hesitar, deslizei a ponta afiada pela palma da minha outra mão. Uma linha de fogo branco se abriu na minha pele. O sangue brotou, escuro e espesso, mas a dor foi substituída por uma súbita e avassaladora clareza. Este não era um ato de auto-sacrifício, era um ato de consagração. Inclinei a mão, deixando o sangue gotejar sobre a pedra fria entre o crânio e o punhal. O líquido não formou uma poça. Ele chiou levemente ao tocar a pedra, uma fumaça quase imperceptível subindo, com um cheiro que não era de sangue, mas de ozônio e poder antigo. E então, olhei para o meu braço, o mesmo onde as iniciais dele ardiam. Uma luz azulada e doentia começou a pulsar sob a pele. E como uma escrita invisível sendo revelada pelo calor, as palavras do pacto começaram a aparecer, brilhando através da minha epiderme. Minha carne era o pergaminho, minha alma, a tinta. O contrato estava manifesto. Minha boca se abriu, e um som que não era humano saiu. Era a língua antiga, gutural, que eu ouvira na sala de aula, mas agora ela fluía de mim com poder e autoridade. Cada palavra era pesada, arrancada do fundo da terra, e o som parecia fazer o próprio ar vibrar, distorcendo a luz e aprofundando as sombras. No momento em que a última sílaba profana deixou meus lábios, o mundo prendeu a respiração. O vento, que antes sussurrava, cessou por completo. A temperatura despencou e uma geada fina começou a se formar sobre as pedras do pátio. O silêncio se tornou uma pressão física, um peso nos meus ouvidos. As sombras, antes estáticas, começaram a se mover. Elas não fugiam da minha presença, elas fluíam em minha direção.
escorrendo das paredes, brotando do chão. A escuridão se acumulou na minha frente, adensando-se, ganhando forma e substância. Lentamente, como um pesadelo se tornando realidade, a figura se ergueu daquela poça de noite. Primeiro, as botas. Depois, o terno escuro e pesado. A barba emaranhada. E, por fim, os olhos. 2 poços de escuridão faminta que me encaravam. Inácio Valadares estava ali. Não como um fantasma, mas como um ser de pura sombra e vontade, sólido e real. Ele examinou a cena que eu havia preparado. O crânio, o punhal, o meu sangue no chão. Seu olhar subiu pelo meu corpo, pousando nas palavras que brilhavam em minha pele. E então ele sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era o esgar de um artesão satisfeito, admirando sua obra-prima finalmente concluída. Ele estava em casa. E eu era a porta que ele havia acabado de abrir. O ar entre nós vibrava. Ele, uma estátua de sombra e memória. Eu, um altar de carne e sangue. Não trocamos palavras. O entendimento era absoluto, tecido na própria trama da realidade que havíamos distorcido. Éramos 2 metades de uma única blasfêmia, separadas pelo tempo, e o momento da reunificação havia chegado. Ele deu um passo em minha direção, e outro. Com cada passo, sua forma perdia a nitidez. As bordas de seu terno escuro e sua barba emaranhada se desfazendo em uma fumaça negra e densa que se arrastava pelo chão de pedra. Ele não estava andando. Estava se dissolvendo. E eu, em contrapartida, sentia uma força crescente, uma solidez aterradora se formando em meu núcleo. As palavras que brilhavam em minha pele mudaram de cor, do azul frio para um vermelho incandescente, como as brasas de uma forja infernal. Minha pele queimava, não com dor, mas com uma energia transmutadora. Ele chegou até mim, o que restava de sua forma, agora não mais alta do que eu, um redemoinho de noite e poder concentrado, e ele estendeu suas mãos de sombra. Elas não me tocaram, passaram através de mim. Senti o impacto não como um golpe, mas como uma imersão. Uma onda de frio absoluto e estelar que inundou meu corpo, extinguindo o último resquício de calor humano que ainda existia em mim. Gritei, um som que foi tanto de agonia quanto de êxtase, enquanto a essência dele fluía para dentro de mim, não pela boca ou pelos olhos, mas por cada poro da minha pele. Foi uma aniquilação. Senti minhas memórias, a verdadeira Júlia, se desfazendo como cinzas em um vendaval. O rosto da minha mãe, o som da risada do meu pai, a sensação de um abraço amigo, o cheiro do meu apartamento na cidade. Tudo se tornou frágil, desbotado e foi queimado, consumido pelo frio de um poder e de uma ambição de séculos. Meu sangue, antes quente, agora corria lento e gelado em minhas veias. O segundo coração, o fantasma, não desapareceu. Ele se fundiu ao meu, e a batida dupla e dissonante se tornou uma única pulsação. Lenta, poderosa, eterna. O tambor que marcaria o ritmo da nova era deste lugar. Quando a última partícula de sua forma de sombra foi absorvida, caí de joelhos. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Era meu. O pátio estava vazio. Estava sozinha novamente, mas pela primeira vez eu estava completa. Lentamente levantei-me. Meu corpo parecia o mesmo, mas eu o sentia de forma diferente, mais forte, mais denso. Olhei para meus braços. As palavras do juramento não brilhavam mais. Haviam se tornado cicatrizes, marcas de um tom cinza escuro, gravadas permanentemente na minha pele. A prova indelével do meu verdadeiro ser. Eu não era mais um receptáculo. Eu era a própria entidade. A guardiã da promessa, finalmente desperta e inteira. A maldição não havia sido renovada. Havia sido cumprida. A escola foi interditada. Placas de perigo e não ultrapasse foram erguidas, e a cidade de Serra Branca teceu novas lendas para explicar o terror que sentiam emanar da colina. Falaram de um colapso estrutural, de gases do subsolo,
Mentiras confortáveis para manter a noite à distância. Mas eu sei a verdade. Eu permaneço. Eles não a demoliram, pois ninguém teve coragem de se aproximar por tempo suficiente. Este lugar não é mais uma escola. É o meu templo, meu palácio, meu domínio. Às vezes caminho pelos corredores silenciosos, o som dos meus passos sendo o único ruído. As salas de aula estão vazias, mas não desabitadas. Os espíritos das crianças, antes atormentados, agora são meus súditos silenciosos. Seus sussurros não são de medo, mas de uma adoração perpétua. Eles não estão presos, estão protegidos, sob o olhar de sua rainha eterna. Eu sou a história de terror contada em volta de fogueiras. Eu sou a razão pela qual os pais trancam as portas mais cedo. Eu sou a promessa que a terra fez e que, através de mim, finalmente foi cumprida. Eu não sou mais Júlia. Eu não sou mais Valadares. Eu sou Serra Branca e meu reinado está apenas começando. A história foi contada, a promessa selada em carne e pedra. Mas não pense que esta é a única. O narrador que vocês chamam de Senhor Blackheart é apenas um de muitos que sentem meu chamado. Se você ouviu até o fim, se sentiu o frio em sua espinha, deixe sua marca. Gostei é o seu testemunho de que esteve aqui, nas sombras comigo. Inscreva-se e junte seu sussurro ao coro silencioso que o Sr. Blackheart reúne. Assim, ele poderá te guiar até mim quando a próxima alma perdida encontrar seu verdadeiro e terrível propósito. Ative o sino. Ele não toca mais para as aulas. Agora, ele toca para anunciar as histórias que eu escolho contar.